Olá, amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, para quem está de dia, de tarde ou de noite em todo esse planeta grandão que temos que cuidar muito por conta disso tudo. Aconteceu a COP30, né? Ah, Esperemos que muitas resoluções possam ter sido tomadas e cumpridas, certamente. Mas, enfim, começamos o mês de Sagitário agora, e o Sol vai ingressar em Sagitário, né? No dia 21 de novembro de 2025, às 22 horas e 35 minutos. E assim começará um povo de Sagitário mais alegre e festivo, que vai povoar essa terra brilhante e bonita que nosso pequeno planeta azul que flutua no espaço por aqui. E, né, uma coisa que eu sempre comento, né? A gente fala que o Sol ingressa no signo, o Sol não ingressa em lugar nenhum, mas o Sol começa numa posição relativa com relação à Terra e o zodíaco também. A Terra começa a responder esse padrão que a gente chama de Sagitário, né? Que é um signo quente, de explosividade, seco de imediatismo e vibrante, imutável, que se adapta a todas as condições possíveis que existem ao redor também. Por isso o Sagitário é muito aventureiro, ele entende que a vida tem muitas possibilidades e por conta disso vive muitas coisas na vida e tem muitas experiências de vida também, certamente. Mas outras questões que são ligadas ao Sagitário naturalmente. Mas, enfim, esse mês, o mês passado nós vimos o céu, né? E foi interessante que o céu estava muito bonito, com várias formações interessantes, né? E esse mês ainda repete essas condições bastante bonitas em termos geométricos no céu também. Lógico, tem as tensões gerais, mas que podem ser contornadas. Vamos ver como é que é essa condição. Então veja como vai estar esse céu agora, né? Nesse momento que o Sol ingressa em Sagitário, começa a vibrar a Terra, esse padrão sagitariano. E assim sendo, né? Olha como está bonito. Se olhar por aqui, então, temos essa condição por aqui. Olha que lindo, né? Olha que interessante, né? Temos a seguinte condição. Temos esse chamado grande trígono, né? Nesse caso por aqui. Mas quando tem essa formação que junta com esse outro triângulo por aqui, chama-se a grande pipa, né? Ou pipa, ou papagaio, como se coloca por aqui. E aí existem uns pontos focais. Um dos pontos focais é esse ponto por aqui, o outro é esse aqui. Na verdade, esse eixo aqui é bastante significativo nessa formação. É um eixo que se pode ver que é um eixo que tem uma linha vermelha, que é a tensão, mas está protegida por outras situações por aqui. É como se fosse assim, né? Tem as tensões do céu, que não deixam de existir, mas estão cercadas de bons aspectos. E por conta disso, né, nós temos aqui essa tensão que está entre Urano, que é um pouco tenso e perigoso até, em oposição ao Sol, que marca perfeitamente bem esse período, e esse está protegido por esses dois triângulos por aqui. É uma formação que se chama triangulação do sextil ou triangulação do trígono, que cerca essa oposição com bons aspectos. Ou seja, tem tensões no céu? Tem tensões no céu, mas estão cercadas com boas possibilidades. Isso vai tirar as tensões, mas vai favorecer uma boa situação para todo esse período. Então aproveitem essa condição. Então agora eu vou descrever para vocês como vai se desenrolar todo esse período por aqui, com essa grande formação bonita que está no céu agora nesse instante. Vamos aproveitar bem essa possibilidade aqui de grandes chances de crescimento, expansão. Ó, crescimento que é Júpiter, expansão, novidades, estruturação, realização dos sonhos e também a imposição da nossa vontade para que podemos conquistar e construir muitas coisas nesse final de ano que está acontecendo já. Enfim, vamos ver como é que se configura essa condição por aqui. O Sol está nessa posição, signo de Sagitário, né? 0 graus de Sagitário. Esse Sol nessa posição, ele está em conjunção com Mercúrio, que está retrógrado, vai ficar direto em breve por aí também, dia 29. Esse Sol que é muito comum só se juntar a Mercúrio, está muito próximo ao Mercúrio. Do nosso ponto de vista, quando você olha o Sol, o Mercúrio não está muito longe. Ele tem uma órbita interna, né? Então, por conta dessa condição, você nunca vê Mercúrio muito longe do Sol. No máximo 24 graus antes ou 24 graus depois, do nosso ponto de vista. Mas tem essa conjunção. Isso favorece, como sempre, movimentação constante, boas condições de interação social entre as pessoas. E esse mesmo Sol, nessa condição, ele faz parte dessa grande formação planetária. Isso é muito positivo, né? Que esse Sol recebe um bom aspecto de Júpiter, um bom aspecto de Saturno e, e de Netuno também, e um bom aspecto de Plutão. Tem um mau aspecto de Urano, que, como comentei, você está cercado com boas condições, mas não deixa de ter essa tensão natural que Urano promove nessa situação. E uma coisa muito curiosa nesse mês também, além da formação planetária que une esses planetas todinhos, quase todos eles lentos estão, aliás, todos eles, lentos e racionais, estão retrógrados. Mercúrio está retrógrado, faz parte dessa combinação todinha por aqui. Júpiter também retrógrado, Saturno retrógrado, Urano retrógrado, Netuno retrógrado, só o Plutão. Plutão está direto.
Então, posso dizer que quase todos eles estão retrógrados, né? Essa condição. E a gente pode até pensar uma coisa, com essas boas formações planetárias agora, nesse instante, com essa série de retrogradações, a gente pode pensar o seguinte, é um período bastante positivo de favorecer, repensar e reavaliar, e até refazer projetos para que possamos reorganizar as coisas no futuro. E tem boas chances? Tem boas chances, porque tem bons aspectos entre todos eles nesse sentido. Mas como estão retrógrados, a ideia é revisão, para dar bons resultados. Não vamos aproveitar essas possibilidades para poder rever, realizar, reestruturar, para podermos ter os bons resultados no futuro à frente por aí. Isso é uma coisa muito importante a se conquistar nesse momento. E esse Sol está recebendo um bom aspecto de Júpiter. Então, a gente pode dizer, então, que nesse período, olha, existem muitas e boas possibilidades de crescimento, expansão, realizações. É como se o Júpiter enviasse um bom aspecto ao Sol, que está em Sagitário, que é a sua morada também, que é o seu domicílio, e vem de Câncer, que é uma boa condição para Júpiter, é que esse mês favorecesse você conquistar muitas coisas, realizar projetos, sonhos. Uma coisa que é importante, tem que sonhar. Se você quiser realizar muita coisa, primeiro sonhe, depois realiza. Oscar Niemeyer falou uma coisa interessante, né? Eu sou arquiteto de formação, sempre sigo esse pessoal todinho, o Niemeyer, grande arquiteto. E ele fala uma coisa muito interessante que eu tenho como uma norma minha pessoal. Ah, tem que sonhar. Se você não sonhar, as coisas não acontecem. E vamos pensar aí, nesse período, né, a ideia é a seguinte: sonhe muito para você poder realizar as coisas. Sonhe grande, sonhe alto. Você vai lapidar todos esses projetos, esses sonhos, para poder construir, poder realizar. Até porque esse mesmo Sol, além de receber um bom aspecto de Júpiter, que dá essa condição de você ter crescimento, expansão e até coragem, e até esperança e fé e otimismo, né? Tem um bom aspecto de Saturno, junto com Netuno, que é realizar e concretizar os seus sonhos, as suas percepções podem ser bem concretizadas. E por conta dessa condição, aproveite bem esse período. Existe a situação desse mesmo Sol, que faz parte dessa grande triangulação por aqui, de receber essa oposição de Urano. Então, podem acontecer surpresas? Podem acontecer surpresas. Situações inesperadas que podem eventualmente atrapalhar um pouco a realização desses projetos? Até pode. Mas que podem ser contornadas, porque tem essa grande configuração cercando de bons aspectos essa oposição de Urano ao Sol. Mas, independente de tudo isso, Urano faz oposição ao Sol. Atenção, todo esse período com surpresas, rupturas, cortes, revoluções e rebeldias, que podem dar bom resultado. É que revoluções, rebeldias e cortes, mesmo que sejam positivos no final de tudo, no momento que existe a condição, pode ser um pouco mais tenso. Então, pode acontecer essas tensões, por conta de reavaliações que estão sendo feitas. Esse mesmo Sol recebe um bom aspecto de Plutão, está nessa condição por aqui. Plutão tem Aquário nessa condição por aqui. E faz um bom aspecto a esse Sol que está em Sagitário. Ou seja, a capacidade de nós recuperarmos, realizarmos, reconstruirmos nossos projetos, nossas ideias, nossos desejos, existe. É uma capacitação que leva à resiliência, ou estimular a resiliência, que é a capacidade que nós temos de, em qualquer situação mais complicada, recuperarmos e realizarmos nossos projetos. Então, tem boas condições para isso tudo. O que atrapalha um pouco, que não é tão complicadíssimo assim, é essa oposição ao Urano, do Sol com Urano, desculpe. O Urano faz oposição ao Sol, nesse caso, retrógrado. Então, talvez muitas tensões possam eclodir por conta de situações antigas. É como se fosse assim. Isso de modo geral, o mundo inteiro, a sua casa, a família, o que for. Situações tensas estavam se acumulando, né? De repente elas vêm à tona e levam a rupturas, cortes e até resolução de situações nesse momento agora que acontece. Então pode ocorrer essas situações. Então temos atenções nesse sentido todo por aqui. A Lua se encontra em Sagitário. É uma lua bastante interessante, né? Que dá otimismo, esperança, fé, amplia nossos horizontes, amplia nossa visão de mundo, né? E favorece as relações de modo geral, inclusive as relações entre os povos. Relações internacionais favorecem bastante essa condição. Ela está em conjunção a Marte. Então, as pessoas, mesmo nessa condição de expansividade, de alegria, esfuziantes, podem ser um pouco mais agressivas e espontâneas, certamente, mas eventualmente mais um pouco mais agressivas. O Marte em Sagitário não é uma posição ruim, não é uma posição de exílio, nem de queda, mas também nem de exílio, nem de domicílio, nem de exaltação. Mas é uma posição boa, digamos que é uma posição confortável, que favorece esse estímulo vigoroso da explosividade, desse impulso de conquistar as coisas. Mas sempre tem, junto com Marte, a questão do nervosismo, a questão da impetuosidade, que pode ocorrer com muita facilidade.
junto às Lua em Sagitário, que dá muita espontaneidade. É uma Lua de Sagitário, é uma espontaneidade que às vezes pode passar um pouco além do limite do que é o coerente e o razoável. Então, atenção com isso, pode acontecer. E essa Lua, né, ela vem recebendo também nesse período uma quadratura de Netuno. Desculpe, de Saturno, desculpe. De Netuno não tem essa condição, só de Saturno. Entenda como é essa condição. O Saturno fazendo quadratura a essa Lua, ele contém muito seus sentimentos, contém muito suas reações emocionais. De uma Lua em Sagitário, que dá expansividade, junto a Marte, dá explosividade. Então a tendência é que as pessoas sintam-se muito mais cerceadas à sua liberdade, à sua expressão. E por conta disso, a explosividade, por conta desse cerceamento, dessa sensação de limitação, pode acontecer. Então explosividades podem ocorrer por conta de situações que já vinham acontecendo já há um tempo atrás já. Acúmulos de situações antigas. Acúmulos de tensões e limitações estão sendo sentidas. Então, não é uma posição ruim, mas uma posição um tanto explosiva, né? Por conta dessa condição da Lua em Sagitário, que é muito expansiva, junto a Marte, que pode ser mais explosivo, mas por repressão de Saturno de Peixes, pode impedir as realizações dos seus sonhos e projetos num período que favorece essas condições. Então, atenção com nossas impetuosidades sem controle. É importante você, de repente, ter algum tipo de controle sobre nossos ímpetos animalescos nesse sentido. É uma lua de Sagitário. Né? Favorece as condições, as expressões afetivas, alegres e festivas, mas às vezes um pouco explosiva nessa condição, seguido de uma certa repressão. E seguido de uma certa repressão, pode levar as pessoas a sentir-se mais cerceadas e depois explodirem muito facilmente. O Mercúrio ele está em Escorpião, ainda retrógrado, tem essa condição. O Mercúrio em Escorpião, a mente afiada, precisa estratégico. Está retrógrado, não é ruim. Então, um momento bastante interessante, onde nós podemos repensar nossas estratégias, repensar nossos projetos, repensar a maneira como vamos agir daqui em diante. Então, essa explosividade pode acontecer eventualmente com essa lua em Sagitário junto a Marte. Vamos tentar conter tudo isso, né? Até porque o Saturno até favoreceria essa contenção, porque esse senso estratégico de repensar, reavaliar como vamos agir daqui a um tempo pode ser bem interessante por conta desse Mercúrio retrógrado em Escorpião. E esse mesmo Mercúrio recebe um bom aspecto de Júpiter. E recebendo um bom aspecto de Júpiter, isso amplia nossos sonhos, amplia nossas ideias e nossas esperanças. Então, nossos projetos de crescimento e expansão podem ser bem interessantes. Vai ter que ser repensado, porque está em Escorpião retrógrado nesse sentido. Esse Mercúrio também recebe um bom aspecto de Saturno. Isso vai favorecer a concretização, ou pelo menos a reestruturação dos nossos pensamentos, para que nós possamos fazer bons projetos que possam ser realizados. Daqui a pouco. Uma coisa que vale a pena fazer é esperar um pouquinho o Mercúrio ficar direto, depois do dia 29, até vou até comentar depois, para. Não é que atrapalha, não é que é ruim, mas deixando você aproveitar o máximo possível essa retrogradação de Mercúrio para repensar, avaliar, tirar todos os possíveis erros que possam acontecer. Até porque essa lua em Sagitário pode, de repente, a pessoa se sentir tão explosiva, esfuziante, que às vezes pode não ficar atenta a certas situações. Mas o Mercúrio em Escorpião pode ser interessante para conter um pouco essa explosividade, para poder repensar como agir no futuro, uma estratégia para conseguir realizar projetos e nossos sonhos. O que vai acontecer é o seguinte: esse mesmo Mercúrio que está junto ao Sol recebe também essa oposição de Urano. Então existe uma certa impaciência, uma certa irritação nessa espera. É como se esperar deixasse as pessoas mais nervosas, mais agressivas. A tendência que ele agir é rápida, muito rápido, mas é bom repensar. Nós temos explosivos. Uma coisa pode acontecer com esse Mercúrio em Escorpião retrógrado, com oposição de Urano, né? As pessoas não aceitarem a opinião dos outros, não aceitarem a intromissão nas suas ideias. Tá certo, de certo modo. Mas não sejamos tão deselegantes assim. Porque essa lua em Sagitário, não é que a lua em Sagitário só vai ser deselegante, mas ela pode ser muito explosiva e até pode passar um pouco do limite do que é o elegante. Pensar desse modo. E esse Urano fazendo oposição a esse Mercúrio pode, de repente, você falar o que não quer, discutir com as pessoas, contrariar as pessoas, ou então, de repente, rechaçar a ideia das pessoas. Então, de modo até um pouco arrogante intelectualmente, pode-se pensar desse modo. Por sorte, esse Netuno faz um bom aspecto também a esse Mercúrio, que não vai tirar essa atenção de Urano. Mas o Netuno fazendo um bom aspecto a Mercúrio favorece o sonho. E uma coisa importante, sonhe, veja quanto é possível realizar e concretize.
Então, sonhe muito que o Júpiter fazer essa posição com Netuno, com grandes ideias iluminadas, e depois lapide essas ideias com o Saturno nessa condição. Mas tenha calma, tenha paciência com esse Urano fazendo posição a Mercúrio, que dá engenhosidade, dá criatividade, né, ao extremo, né? Mas dá um pouco dessa condição da pessoa ser um pouco arrogante, rechaçando as pessoas e não aceitando a ideia dos outros também. Dá essa possibilidade. Vênus, ela está em Escorpião, ela vai ser em breve Escorpião também, vou comentar depois essas datas por aqui. A Vênus em Escorpião, as paixões são intensificadas. E não é ruim essa condição, mas as paixões intensas, com, muito esfuziantes, junto com uma lua de Sagitário, que é explosividade, espontaneidade, né? As tensões podem acontecer também. O, a Vênus em Escorpião, paixões intensas, controle, desejo, paixão, mas também um pouco daquela condição de querer ter o controle das situações. A Vênus querer ter o controle das situações, nesse momento, pode ser um tanto centralizadora. De novo, por sorte nossa, Júpiter faz um bom aspecto também é essa Vênus. Então, esses desejos intensos, né, de impulsivos, né, de controle, pode ter bom resultado. E essa mesma Vênus recebe um bom aspecto de Saturno, que alinha tudo isso, resolve, dá uma boa condição das pessoas poderem sonhar imensamente com desejo de paixão, mas concretizar de modo coerente, até menos desrespeitoso. Você vê que tem uma certas tensões no céu e muitas facilitações. E tem os pontos que são meio que âncoras que ajustam essas explosividades naturais. Ajustam, mas não eliminam essas condições tensas que podem acontecer. Esse Marte, ele está em Sagitário, que é uma boa posição para Sagitário. É de impulso, de vigor, de esperança, confiança e fé, até além do que é o possível, né? Então é um aumento imenso da coragem, né? Aquela coisa esfuziante que leva as pessoas a se jogarem sem pensar, se lançarem sem refletir. É uma coragem sem limites. Não é ruim, mas recebe esse Marte, né? Uma conjunção de Lua, estão em conjunção, né? Então, nos impulsos pode acontecer. Esse Marte não tem nenhum aspecto ruim. Ele está bem colocado nessa posição. Mas essa explosividade natural pode levar as pessoas a tomarem, serem tanto inconsequentes. Não é que é ruim o Marte em Sagitário, mas essa explosividade, confiança e fé exagerada pode levar a inconsequências. Acidentes, não tem nenhuma condição que diga acidentes por aqui. A não ser acidentes pelo que você fala, né? Pode até ser um pouco deselegante com as pessoas e se irritar com o que as pessoas falam e de repente contrariar as pessoas. Na realidade, com esse quadro por aqui, as pessoas, de modo geral, não vão querer ser contrariadas. Atenção aqui, ó. Eu estou comentando isso, que as pessoas não querem ser contrariadas. Então, veja isso, realmente você percebe isso, mas perceba que eu estou falando das pessoas, inclusive você. Você também não vai querer ser contrariado. Então, você está nesse bolo também. Então, é um pouco modular essas condições. Você não quer ser contrariado, mas você também quer contrariar as pessoas. Então, modular essas situações. O Júpiter continua sua marcha por Câncer ainda, está nessa condição, está retrógrado também, que favorece muito se repensar a relação com nossas origens, nossas pátrias, nossas relações familiares. Essa questão da COP que aconteceu com esse Júpiter retrógrado pode ser bem interessante, das nações repensarem a relação que tem com a própria Terra, com o próprio planeta. Espero que tenha bom resultado tudo isso. Né? Não se tem ouvido falar muito da COP, né? Mas é bom que nós voltemos a atenção para as resoluções, decisões que tomarem na COP30. Isso é importante para podermos colaborar que isso possa se realizar também. E Júpiter recebe um bom aspecto de Urano, isso favorece muito ideias novas, favorece muito a tecnologia avançar bastante, Urano fazendo um bom aspecto com Câncer, Júpiter em Câncer. Então a tecnologia pode ter um grande avanço, um grande, imenso avanço, que envolve muito as questões da economia, ou da produtividade, que o Urano está em touro ainda, vai ficar em gêmeos à frente por aqui. Então Júpiter em Câncer, bem colocado com esse Urano em touro, pode ser bem interessante. Eles estão em sexto, né? Então pode ser bem interessante avanço de tecnologias que falam de produtividade que favoreçam a terra, até a alimentação. É um pouco exagerado pensar, mas eu creio nisso, né, que pode acontecer situações projetos, cursos de projetos, que favoreçam não vou dizer erradicar a fome, mas diminuir bastante essa fome que tem no mundo, através da tecnologia, da agricultura e outras condições possíveis que o Urano, fazendo um bom aspecto a Júpiter, favorecia essas condições também. Esse mesmo Júpiter tem um bom aspecto com Netuno, recebe desse Netuno. Isso favorece o quê? A indústria farmacêutica.
Então, o que acontece? Podemos esperar para esse período, nesse final de ano, avanços na indústria farmacêutica, de doenças, né, de várias doenças possíveis, né? Doenças endêmicas, epidêmicas, né? Inclusive doenças, né, que falam sobre as questões ligadas à depressão, ao inconsciente, pode ter essa possibilidade, né? Muitas coisas estão sendo comentadas atualmente nessa situação. Então, não são remédios. Uma coisa que pode ser interessante, né? Avanço da medicina dita alternativa que usa elementos naturais. De que tipo? Desde os canabinoides, as coisas da cannabis em volta, nesse sentido, e até outros medicamentos naturais. Pode ter. Teve aqui em São Paulo recentemente a Expo Cannabis, que discutiu muito esses assuntos. E essas condições até podem ser favoráveis nesse sentido, de trazer à tona essas possíveis situações benéficas que essas ervas e substâncias enteógenas podem favorecer muitas pessoas. Essas substâncias enteógenas podem favorecer muito, né, problemas psíquicos ou doenças nesse sentido. Então, pode ser bem interessante nesse final de um dia, essa condição todinha por aqui. Esse mesmo Júpiter, ele recebendo esse bom aspecto de Júpiter, pode ser bem interessante. O que acontece é que esse Júpiter está recebendo, como já desde o mês passado, essa oposição de Plutão. Isso promove conflitos, né, por conta de interesses entre as nações. Então, as nações ficam pensando, por Júpiter estar em Câncer, né, num certo ufanismo. Com esse Plutão oposto nessa condição, pode de repente ter essa possibilidade de as nações ficarem muito voltadas às próprias nações, seus umbigos nessa situação, e não pensar na coletividade, não pensar na humanidade. E por causa disso tem conflitos e confrontos, e retração, e até dificuldades de chegar a acordos em comum para o bem de todos do planeta, para o bem da família humana, pensando mais nas questões pessoais ou nacionais de cada nação nesse sentido. Isso pode atrapalhar um pouco essa condição. O Saturno continuou a sua marcha por Peixes, ele entrou em Áries recentemente e voltou para trás, vai voltar para Áries mais uma vez. E esse Saturno em Peixes também está retrógrado, né? Que ainda traz muitas situações de. O Saturno está ligado com realidade. Se pensar que o peixe está ligado com sonhos, fantasias, mas também com enganos, né? O Saturno em Peixes, né? Esses últimos momentos, suspiros de Saturno em Peixes, que podem levar ainda a muitos mitos serem derrubados, muitos sonhos, muitas fake news serem desveladas, né? Então, muitas verdades que estavam sendo colocadas serão descobertas, que serão, se percebeu que são fake news, serão mentiras. Mitos vão desaparecer, mitos são descobertos, que não tem os, como chama? Esses santos com os pés de barro, né? Que enganou muita gente por muito tempo nesse sentido, dessa possibilidade, nessa condição. Uma coisa que também acontece é o seguinte: uma outra condição interessante também é esse Urano. Esse Urano faz um bom aspecto a Saturno. Sabe o que dá essa condição? A possibilidade de reestruturar muitas coisas que já haviam em andamento, que até funciona de modo bom ainda, né? Mas renovar e reformular projetos que vinham em andamento. Se o Urano fala de coisas novas, o Saturno as coisas estruturadas e até antigas, né? Ou estáveis, né? O Urano fazendo esse bom aspecto a Saturno e os dois retrógrados, revisão de projetos antigos que dão bons resultados, que estão em andamento, serem revistos e modernizados. Tudo que eu estou comentando, você coloca em situações que falam sobre seu trabalho, seu escritório, sua casa, sua família, um país também, se quiser ouvir todas as orientações, é aquela condição. Siga o céu que você vai estar se dar bem nesse sentido. Então, dá essa boa condição. E esse Urano, desculpe, esse Saturno, está em conjunção a Netuno. É uma grande conjunção que vai ficar mais estável no final, no começo do ano que vem. Mas o Netuno, junto com o Saturno, seria, além de a dissolução das coisas estruturadas, que não estão mais válidas, realização de outros tipos de sonhos ou projetos com mais estrutura e embasamento. Então, daria essa possibilidade. O Urano, ele está aqui na passagem retrógrado ainda em Touro, vai voltar para Gêmeos no ano que vem, vai ser bem interessante, vai ficar muito tempo em Gêmeos, que vai estar numa situação bastante boa também. Não é um signo de exílio, domicílio, nada disso, mas é uma situação boa, né? Gêmeos está ligado com ideia, pensamento, tecnologia e avanços também nesse sentido, várias formas. Tem Gêmeos nesse sentido. E esse Urano também faz parte dessa grande triangulação por aqui. Está recebendo um bom aspecto de Netuno, isso favorece, né, uma visão mais socializante do mundo, dá essa condição.
Se Urano fala de liberdades, né, eu posso pensar outra condição. Urano fala de liberdade, mas eu posso pensar que junto com Netuno, que é o sonho de liberdade, da utopia mais adequada à realização, toda essa possibilidade. E esse Urano também recebeu um bom aspecto de Plutão. E isso favorece muito, já está acontecendo há muito tempo no céu, avanço imenso e fantástico da tecnologia de informação. Isso favorece muitas questões da inteligência artificial que tem acontecido no tempo. Vai avançar muita coisa ainda, por sinal. E, por sinal, grandes avanços são esperados daqui em diante. Muitos avanços da tecnologia de informação. Além do chat GPT, além da inteligência artificial. Muito mais coisas. Aguardem por aí. Muita coisa importante vai ser colocada à frente por aí. Em termos de arte, a arte estética vai ser muito bem colocada todo esse período. A arte vai ter um grande avanço, viu? Um grande avanço. Até porque Netuno tem esses bons aspectos todos por aqui. E a arte vai mudar o mundo. A evolução virá pela arte, através da arte. Tá? Da arte junto à tecnologia, da informação, do pensamento, enfim. Aguarde esses novos tempos que a arte vai ser bem melhor avaliada e mais bem aceita também nesse sentido. Nós percebemos o quanto a arte é importante para a humanidade, para que a humanidade cresça e evolua, certamente. Mas, enfim, vamos ver mais outras condições por aqui. Vamos ver outras situações que se referem aos planetas, né? Da seguinte maneira: temos aqui o Plutão, só um momentinho, nesse caso por aqui, com as suas passagens que eu já comentei por aqui. Plutão está retrógrado, vai ficar direto em 14 de outubro, ela ficou direto em 14 de outubro, ele vinha vindo um tempo retrógrado. Na verdade, Plutão, por uns tempos, no meio dos anos, meio do ano, ele tem ficado retrógrado. Ele ficou direto 14 de outubro, vai ficar retrógrado novamente no ano que vem, no meio do ano que vem, mais uma vez, certamente. O Netuno, né, ele está retrógrado, vai ficar direto, né, em 10 de dezembro. Está logo por aí. Mas tem ficado nessa condição. Ele está em Peixes. Ele já esteve em Ares, voltou para Peixes, retrogradando, vai voltar para Ares por definitivo, por uns 13 anos, a partir de 26 de janeiro de 26, que vai ingressar e vai seguir em frente a essa condição. Onde vai começar um novo impulso espiritual, novas condições da tecnologia ligada à arte, uma série de coisas interessantes acontecendo. E novas coisas ligadas à religiosidade também. Você tem uma ideia da última vez que passou o Netuno por Peixes, desculpe, por Ares, né? Teve um grande avanço no espiritismo, kardecismo, teosofia, uma série de outras questões nesse sentido. E a física teve um bom avanço naquela época também, há 164 anos atrás. Espera-se também um grande avanço na tecnologia da informação, junto com a física e junto com esse campo espiritual. Não é impossível nós percebermos que existe esse outro campo espiritual que pode ser acessado de modo tecnológico. Loucuras, delírios. Não é nem um pouco impossível essa condição, nesse sentido. O Urano continua a sua marcha, ele está retrógrado por um bom tempo. Né? É, ele já esteve em Gêmeos, saiu de Gêmeos, passou para Touro retrógrado, vai voltar a ficar direto somente em fevereiro do ano que vem. Aí depois que ele vai entrar em Gêmeos mais à frente por aqui, ele vai ficar uns 7 anos e meio nessa condição. O Saturno, né? Ele está nessa condição ainda retrógrado, vai ficar direto 28 de novembro, daqui a uns dias, daqui a 10 dias, na realidade, né? 9 dias, e vai começar sua marcha para em final de Peixes, para começar a entrar em Áries de novo em fevereiro de 26. Tem essa condição. O Júpiter, mesma condição. Ele está nessa condição. Por conta disso, ele ficou retrógrado aqui quando foi 11 de novembro. Né? Ele vai ficar um tempo retrógrado ainda nesse sentido. Tá? Mas tudo bem, está tudo ótimo. Ele vai estar em Câncer, que é uma boa condição para ele. Esse é o quadro desses aspectos desse período. Código de cores, né? Você vê que tem bons aspectos por aqui. O que acontece tem o desenvolvimento de umas conjunções de Marte por aqui, tanto complexas por aqui, nesse setor por aqui. Mas tem situações muito positivas. Na verdade, essas condições positivas que aparecem nesse momento por aqui são interessantes, mas a ideia é a seguinte: as coisas estão em bom andamento para que as coisas que estão complicadas agora se resolvam. Então, estamos numa situação complicada, com dificuldades, mas as coisas estão caminhando para que tudo se resolva. É aquela condição, né, para de repente sair do fundo do poço, tem que subir o poço. Né? Então, estamos indo em direção ao topo do poço, mas estávamos muito no fundo. Então, estamos em vias de resolução de muita coisa, encontrando soluções para muitas coisas. Por isso que penso eu, creio que sim, gostaria que fosse, né, que a COP30 talvez possa trazer novas ideias, novas possibilidades que vão poder se concretizar daqui em diante. Espero que sim. Esperemos que sim. Torçamos para isso. O Marte continua a sua marcha,
né? Ele vai ingressar em Capricórnio dia 5 de dezembro. Ele passa para o Sagitário atualmente, né? Mas em 15 de dezembro passa para Capricórnio, que é uma posição de exaltação, que é bem interessante, né? Pode até se pensar a seguinte condição: quando o Marte ingressar em Capricórnio a partir de 15 de dezembro, que fica por um tempo, uns 2 meses, a ideia é que possamos usar nossa força, nossa coragem para realizar as coisas. Favorece bastante o Marte em Capricórnio e realização. É impulso, que é o Marte, e realização, que é o Capricórnio. Então vamos ser bem atentos nessa época por aqui. Essa é a condição do Marte em passagem por aqui. Nós temos dois momentos, né, que temos umas complicações marciais, né, não marcianas, marciais. Uma delas é o desenvolvimento da construção de Marte e Netuno, que fica em quadratura um com o outro. Essa quadratura que acontece agora no final do período por aqui, ah, talvez possa favorecer acidentes que envolvam os mares, oceanos. Isso no começo de dezembro. Não só isso, né? O Marte fazendo um aspecto a Netuno é um período curto, mas favoreceria doenças endêmicas. Apesar que tem situações muito favoráveis que a gente comentou, de trazer curas, né, a doenças endêmicas. Mas nesse trecho por aqui talvez seja mais importante ainda ter essas condições de cura, porque pode ter um certo abalo nessa condição. E também a questão que fala sobre poluição ambiental, também nesse período, viu? Que é por volta de 10 de dezembro, nesse período. E outra condição por aqui. Temos também, entre Marte e Saturno, entre dezembro, ah, praticamente todo primeiro 15 de dezembro, de 1 a 15 de dezembro, o Saturno fazendo quadratura a Marte, os dois em quadratura. Isso favorece ou estimula acidentes que envolvem estruturas. Né? Conflitos entre autoridades, né? Confronto de autoridades com pessoas do povo, essa possibilidade também. E outra condição, né? Abalar estruturas, pontes, viadutos, estradas, coisas desse sentido. Tá? Então, acidentes que envolvam essas situações estruturais, nesse sentido. A Vênus continua a sua marcha, né? Ela vai ingressar em Sagitário dia 30 de novembro, ela vem passando por Escorpião atualmente, né? O Mercúrio é a última retrogradação desse ano que ele está fazendo, vai ficar direto dia 29 de novembro agora, né? Aí foram as três, a terceira e última retrogradação desse ano, 2025. Ele vai ingressar em Sagitário dia 11 de dezembro, né? Que atualmente está passando por Escorpião. Então ele vai avançar à frente por aí. Essas são as condições do mundo. E por conta dessa condição do mundo geral, recomendo, né? Siga o céu. Perceba essas tensões, perceba esses favorecimentos. Poder ter bons resultados daí em diante. Isso favorece bastante essas condições. Certo? Agora, no outro momento nosso, nesse bate-papo sobre o ingresso do Sol, vamos comentar agora sobre o Brasil. O Brasil Sagitário 2025. Esse é o mapa do nosso país. Né? O Brasil tem a data de seu nascimento, né, como instituição, como nação, 7 de setembro de 1822, 16 horas e 8 minutos. Atenção aqui, ó. 7 de setembro de 1822, São Paulo, capital. Piranga, perto aqui do Sul. 16 horas e 8 minutos. Horário mais do que testado, corrigido e conferido com vários fatos históricos e pessoais. Uma série de coisas afirmam essa condição. Então, o Brasil é de Virgem, tem o Sol em Virgem, ascendente Aquário. E o Sol em Virgem, já é quase na casa 8 já, e a Lua em Gêmeos, junto com Júpiter também em Gêmeos. Então, esse é o mapa do Brasil que sempre deve ser utilizado, que ele é perfeito, é um relógio perfeito essa condição. E aqui temos, transposto para o Brasil, esse mapa do ingresso do Sol, aqui puxando para Brasília. Ele sempre puxa essa condição. Pega o mapa do ingresso, ou qualquer início de ciclo, lança para a capital do país, Brasília. E temos a seguinte condição, né? Nesse final de ano, né? De 21 de novembro até 21 de dezembro, né? Vemos que temos Júpiter no horizonte. Então, a tendência é termos crescimento nas questões ligadas ao Brasil. E essa condição favorece muito as questões das artes também, a questão da economia bem vibrante e outra condição favorável também. Apesar de tudo, né, situações favoráveis que podem ser colocadas pelos nossos representantes, o que vem da Câmara de Deputados ou de Senadores. Ou seja, então existe essa possibilidade, apesar de surpresas, que está retrógrado, surpresas que podemos ter com algumas pessoas que nos representam, entre aspas, né? Mas temos boas condições. Agora, temos aqui essa tensão entre Saturno, desculpe, entre Urano e o Sol, nesse eixo 4-10. Então, situações que envolvem a imagem do Brasil também,
Situações envolvem nossos governantes e o povo. A ideia de que a oposição e o governo possam ter alguns confrontos bastante significativos, bastante contundentes, né? E surpresas que envolvem os nossos governantes, né? Ou as figuras de autoridade. Mas o Brasil está bem destacado, bem colocado por aquele sentido, né? Esse eixo Júpiter-Plutão pode o Brasil é uma boa nação, porque tem os Vênus no horizonte, que são os nossos colegas, nossos outros parceiros, outros países, né? O Brasil é muito conhecido como um país diplomático. Tem a Vênus na casa 7 em Leão. Mas nessa condição, com esse Júpiter oposição a Plutão, nós talvez possamos ter, nesse período, né, alguns contratempos com alguns nossos companheiros, né, outras nações, outros países, dessa possibilidade. As questões da economia podem se resolver eventualmente. Agora, esse é um mapa de ingresso só em Sagitário, né? Mas uma coisa que é importante é você lançar esse mapa sobre o mapa do Brasil. Dentro aqui do mapa do Brasil, aqui fora é o mapa do ingresso do Sol em Sagitário. É um trânsito, pode-se pensar que é desse modo por aqui. Repete muita coisa do mês passado, né? Saturno e Netuno ainda passando pela casa 2 do país, ou seja, indicando situações que envolvem estrutura, as questões econômicas, algumas coisas ligadas à inflação, uns desajustes, mas com os bons acertos. Urano na casa 4 do Brasil, que pode ter condições de oposição se levantar contra o governo e vice-versa também. Agora, o Júpiter está na casa 6. Então, pode-se pensar que a classe trabalhadora, digamos assim, que a maior parte do povo brasileiro vai ter benefícios desse final de ano, né? Não é só o 13º, mas pode ser beneficiado de uma série de coisas. Por exemplo, né, se pensar coisas atuais, questão de imposto de renda, né? A isenção de imposto de renda, isso pode ser esse Júpiter na casa 6 passando no Brasil, essa projeção. Tanto que o ascendente do resto do Sol aponta para a casa 6. Ou seja, está em foco, né, a classe trabalhadora. O meio do céu do país, né, do resto do Sol, está na casa 3 para a casa 4. Então, o país está preocupado com o futuro, né? Mas pensando nas comunicações, nas relações com os mais jovens, e na relação com o território também dessa situação. O Sol, todos os anos nessa época, passa pela casa 10. E ficam em destaque os nossos governantes, certamente. Plutão ainda passa pela casa 12, por um bom tempo ainda. E Plutão, quando passa pela casa 12 do país, é como se revolvesse as coisas ocultas dos porões da República. Pode-se pensar nessa condição que está acontecendo com o nosso país nesse momento. Tá certo? Aqui temos as progressões secundárias. O Sol progredido faz um bom aspecto com a Lua, ou favorece o povo, ter essa boa condição, e a classe trabalhadora também, que é a Lua rege a casa 6. E temos o ascendente progredido bem colocado com o Netuno, que está na casa 11. Pode até se pensar que existem muitos nossos representantes na Câmara e Senado, dos municípios, estados, que for, e do país também, que podem nos representar. Teremos figuras de destaque, né, que vão, de repente, possivelmente nos representar com mais evidência no próximo ano. Tanto que tem eleições no próximo ano, mas isso é uma outra história, né? Temos aqui também os trânsitos sobre o mapa do... uma coisa que eu vou botar aqui. Aqui temos as progressões da Lua nesse trecho de final de ano por aqui. Tem aqui um mau aspecto com a Vênus e um mau aspecto com Mercúrio. Uma coisa a se considerar é o seguinte, né? Mau aspecto com a Vênus. Nesse final de ano, apesar de tudo que está sendo bem colocado, na questão da economia, alguns ajustes devem ser feitos. Então, digamos que nossos ministros têm que ficar atentos com essas condições. E essa Vênus, que está na casa 7 do nosso país, ela é mal aspectada, alguns contratempos com algumas nações amigas. Mau aspecto com Mercúrio. No final do ano também, atenção com algumas questões falam de dívidas, dívida interna principalmente. Externa também se pode pensar desse modo por aí. Mas temos aqui, depois do finzinho desse trecho aqui, que já está o ano que vem, começa a ser um bom aspecto com um ascendente. Ou seja, apesar de tudo, vai ser uma passagem de ano positiva, com um bom resultado, né? Tem outros contratempos que podem acontecer no meio do caminho, por isso exatamente. Essa é a trajetória de Plutão, né? É o trânsito de Plutão, mapa do país, e o Plutão vem fazendo já há um bom tempo, e continua por um bom tempo ainda, fazendo um bom aspecto ao próprio Plutão que rege a casa 10 do país. E está na casa 2. Então, todas essas situações econômicas que o Brasil passa, reajustes, tudo mais, isso pode ser inicialmente um tanto complexo e difícil, mas no final vai ser tudo muito positivo. São situações de transformação e mudanças significativas que trazem um bom resultado para o futuro. Até para a imagem do governo.
Paralelamente, temos esse Plutão fazendo um mau aspecto ao Marte, Marte, que também rege a casa 10. Ou seja, apesar de todas essas mudanças serem favoráveis para a imagem do governo, de um outro lado, a oposição pode usar esses mesmos elementos, de um modo distorcido, para atacar a imagem desse mesmo governo. Mas, no fim, tudo vai dar bom resultado, porque esse Plutão faz bom aspecto a Júpiter e a própria Lua, que estão na casa 4, o povo vai ser beneficiado, mais cedo ou mais tarde. Não vai ser de imediato, mas tão bom caminho para a nação, certamente. O Netuno vem fazendo sua passagem, ele tem feito alguns maus aspectos a Urano e Netuno, que estão na casa 11. A, a ideia é a seguinte: a casa 11 fala dos nossos representantes. Já comentei de outro modo por aqui que temos alguns bons representantes fazendo boas ações, bons trabalhos. Entretanto, tem muita gente que faz maus trabalhos, propositalmente, né, por conta de Netuno, fazer maus aspectos desses dois planetas na casa 11 do país. Então, dá essa condição. Então, atenção com tudo que é divulgado, tudo que é, de repente, falado, né, para não ser, de repente, ser enganado. Está das fake news. Apesar que o Saturno passando por peixes, né, muitas fake news são colocadas e se percebe que não tem muito sentido. Né? Então, é só ficar um pouco mais atento. Aí você percebe as condições todas. O Urano vem fazendo essa passagem, e ele vem fazendo a passagem pela casa 4, que favorece até trazer tecnologia para as questões de agronegócios, né? E esse Plutão vem fazendo um bom aspecto a Plutão, que está na casa 2 e casa 10. Ou seja, novidades, situações novas, métodos heterodoxos, novidades, novos projetos que podem favorecer a economia. Então vamos esperar que talvez possa acontecer alguns planos bem interessantes, favoráveis à economia. Planos não tão usuais, heterodoxos, mas bastante significativos e importantes que terão bom resultado. A princípio parece que não, mas vai ter bom resultado certamente. Saturno vem fazendo suas passagens. E o Saturno, né, ele vem fazendo nesse período mau aspecto ao Mercúrio do Brasil, que está associado à casa 8, ou seja, as questões da dívida. As dívidas têm que ser muito bem administradas nesse período. Atenção com esses assuntos, bem colocados, né? Tem que ser bem vistos, certamente. O Júpiter faz sua marcha, por sinal, passa pela casa 6, que favorece muito a classe trabalhadora, é bastante interessante, e faz um bom aspecto a Mercúrio, que está ligado com a casa 8, que fala da dívida. Ou seja, apesar de possíveis complicações que existam em relação a essas dívidas internas e externas, haverá solução. Bastante interessante por conta de novos projetos diferenciados, heterodoxos, que possam ser colocados. E, nesse período, talvez até por conta da imagem do Brasil, visto pelo COP30, outras situações, os rumos do país e a imagem do país perante as nações vai estar bem visto nessa situação. O Marte vem passando por essa condição. Ó, ele passa nessa região por aqui. Ele vem vindo, atualmente, o Marte fazendo oposição, desculpe, quadratura ao Sol. E é nesse período, que vai até o final desse mês, que é o Sol, que está ligado também à casa 7, que é a casa 7 a milhão, talvez essas situações que ocorreram no COP30 e outras situações pode talvez dar certa saia justa na relação do Brasil com o mundo. Temporário, rápido e passageira essa condição. O Mate vai ingressar na casa 11 do Brasil. Né? Isso vai ser no início do mês de dezembro, por aqui. Ou seja, muitas ações, muitas situações, muitos movimentos que vão acontecer dentro das câmaras, dentro do Senado também. De entradas, saídas, até por conta, talvez, dessa condição de começar outro ano civil, que vai ter eleições, talvez, movimentações podem acontecer constantemente. Constantemente. Mas muitas coisas vão ser reveladas. Certamente muitas coisas vão ser reveladas nesse sentido. Então, é mais ou menos isso que pode acontecer com esse nosso país por aqui. Lógico, precisaria de muito mais tempo, mas mais detalhe para falar com clareza tudo isso. Mas eu posso até adiantar. Em janeiro próximo, agora, a Gaia vai fazer os seminários de verão. Nós faremos uma leitura bastante profunda, bastante completa, minuciosa, dos rumos do país e do mundo a partir de janeiro. Aí já adiantando, por sinal, né? Todo mundo tem que falar isso. 2026 não é regente Marte. Não existe isso. Não existe regente do ano. E Marte muito menos. Tá? Isso é tema para vários assuntos. Vou repetir muitas vezes. Marte não é o regente de 2026. Não existe regente do ano. E não vai existir um ano de impulso, iniciativa. Não é isso. Nada disso. É um ano para outras coisas. Então não caia nessa conversa de que Marte vai reger o ano vigoroso. Não é essa a condição. Não mesmo. Certo? E como todas as vezes, né, quando chega essa parte do nosso bate-papo por aqui, eu começo a falar de outras situações. Posso começar a falar das pessoas, né? E vou comentar agora, começar a falar sobre as pessoas
dos signos. Nada vai substituir o mapa de uma pessoa, feito por um astrólogo. Certamente que não. Mas eu vou dar orientações para você seguir o céu para quem é do signo ou então para quem tem um ascendente nesse signo. Orientações básicas. Siga o céu para você estar bem, certamente. De novo, não é uma previsão pessoal. Previsão genérica para os signos, quem tem ascendentes signos. E por sinal, eu vou começar por Sagitário, que são os aniversariantes do mês. Parabéns, sagitarianos, vocês todos aí. Façam festas. Já nem mandar fazer festas por natureza própria constantemente. Enfim, pensando no pessoal de Sagitário, que está em evidência por aqui, atenção. Ah, pode acontecer situações para o pessoal de Sagitário que ele tenda, por certa espontaneidade natural, que o Sagitário também tem, de romper com certas pessoas. E às vezes romper desnecessariamente. Não pega paciência com as pessoas. Até porque existe uma condição de o Sagitário, nesse período, querer renovar muito o seu ciclo social e se cansar das mesmices das pessoas que estão ao seu redor. Mas não precisa descartar as pessoas, não faça, não tem necessidade desse tipo de coisa. Né? Seja espontâneo, seja amigo, mas não descarte pessoas, né? Porque vão aparecer outras pessoas, de repente aparecer outras pessoas no seu ciclo social, que não vão substituir as que estão atualmente em pauta, em vigência com você, na sua amizade, no seu ciclo social. Então tenha atenção com essas condições. Se cuide, bote atenção para si mesmo, faça ginástica, faça isso, se movimente, mas não seja agressivo com as pessoas que fazem parte do seu ciclo social. Novas pessoas podem aparecer. Não rompa com as pessoas. Até pode acontecer, eventualmente, as pessoas se afastarem espontaneamente, mas não faça isso. Guarde no seu coração as pessoas que fazem parte da sua história. Isso é importante. Só de Capricórnio, o ascendente Capricórnio, olha, talvez seja importante esse pessoal de Capricórnio ou ascendente Capricórnio se organizarem melhor nas suas coisas diárias. Então, seja importante descartar certas coisas, sabe, abandonar certos hábitos e costumes, fazer uma certa limpeza nas suas gavetas, talvez fosse importante, até para dar vazão para que as coisas materiais se movimentem mais. É como se fosse importante você agora tirar as coisas que não prestam do caminho, para que novas coisas boas possam tomar a direção a você nesse sentido. Né? Mas uma coisa que seria importante, reorganizar o seu dia a dia, seus hábitos, seus costumes, seu sistema de trabalho, os seus sistemas do dia a dia, se fosse importante essa condição. Cuide das pessoas da família, viu? Seja importante essa condição. Pessoal de Capricórnio ou ascendente Capricórnio. Talvez possa acontecer uma sensação de dificuldade de agir, de começar as coisas. Não é impedimento, é só uma sensação que tem que esperar um pouco. E tudo bem, está tudo retornado do céu, vale a pena repensar uma série de coisas e depois entrar em atividade. Pessoal de Aquário ou ascendente Aquário, esse pessoal que tem essa impetuosidade natural, essa criatividade imensa, né? Conte com as pessoas do seu ciclo social. Pode aparecer mais pessoas, por sinal. Mas uma coisa que é importante, né? Ah, as pessoas que nos fazem bem, né? Às vezes podem chegar até nós e criticar, dar uma opinião, falar uma coisa contrária que você acha que é interessante, que acha que é o correto. E elas são tão amigas, tão boas pessoas, que até tem essa liberdade. Não rompa com elas, não destrate essas pessoas. Dê atenção aos seus amigos, dê atenção às pessoas que fazem parte do seu dia a dia. Seus amigos fazem parte do seu ciclo de pensamento igual, idêntico. É essa a condição. É uma fase que é importante você conviver com esses amigos, lidar com eles. Não romper nem contestá-los, mas escutar o que eles falam, que se eles têm essa liberdade de falar, porque eles gostam da sua presença, gostam da sua companhia. Então dê atenção a esse pessoal. Pessoal de peixes ou ascendente peixes, olha, já dizia mestre Yoda, né? O futuro sempre em movimento está. A gente pode pensar que desse modo que agora está acontecendo. É o momento de você voltar a atenção para o futuro, né? Para seus novos projetos, novas possibilidades para o futuro, para que você conquiste várias coisas, novas possibilidades. Ah, talvez seja importante também você perceber que existe a possibilidade de crescimento e expansão nos seus trabalhos, nos seus projetos. Aproveite bem essas chances. Novos ares estão chegando, novas possibilidades, novas propostas estão chegando. Então aproveite bastante. Porque as sessões profissionais estão em movimentação muito positiva. Aproveite bastante. Mas lance-se, confie, uma coisa que é confiar, acreditar, não desanimar. De jeito algum. Desanimar nunca, nem pensar. Até aproveitar esse Mercúrio retrógrado, que é Escorpião,
pensar estrategicamente o que fazer para o futuro. E por conta disso, então, agir na hora certa. Mas um pouquinho para frente pode acontecer essas boas condições. O pessoal de Áries ou ascendente em Áries, né? Uma coisa importante, né? O, talvez seja importante nesse período aqui você fazer uma avaliação do seu currículo, uma avaliação dos seus conhecimentos, do que você conhece, do que você sabe, das suas habilidades. E talvez fosse interessante você renovar isso tudo, refazer algum tipo de curso, tipo de estudo. Na verdade, você talvez tenha que fazer um repensar seus métodos de trabalho, de assuntos, enfim. Você tem que repensar muitas coisas, você tem com ideia correta. Tem muita ideia que já está antiquada, antiquada, desculpe, mas tem ideias que são meio sem mais sentido, ideias antigas. Renovar esses pensamentos. E, por sinal, talvez você possa trocar ideia com pessoas amigas, né? Observe as pessoas que você conhece, né, que fazem parte do seu ciclo social constante, até dos seus afetos, né, dos seus romances, as pessoas que você namorou ou namora também, elas podem talvez trazer novas ideias, ou até podem se aproximar e falar: escuta, você não quer repensar até certos assuntos? Se você escutar, porque estão muito antiquados, não fique nervoso, não. Talvez possa até ser interessante repensar nesse modo das coisas. Questão de touro ou ascendente em touro, né? Olha, uma coisa importante, né? A, a, É como se fosse um momento que o futuro está modificando. As coisas estão caminhando para um novo momento histórico para o futuro. Grandioso isso, né? Mas é mais ou menos assim. Fique atento às coisas novas que estão surgindo, retomando contato com você. Que um novo projeto, novos projetos podem aparecer e podem ser bem interessantes, né? Bem interessantes. Novidades. Novidades que trazem novos potenciais, novas condições possíveis. E talvez uma coisa importante também nesse período é descartar o que não tem mais necessidade, conversar com sócios, parentes ou quem for, e descartar, aquela coisa de livrar-se de certas coisas que não tem mais necessidade e retomar a rédea das coisas, tomar conta dos seus próprios momentos, das suas próprias coisas. É aquela coisa, você cuidar dos seus negócios, da sua vida, das suas coisas pessoais. Vai ser bem importante, pessoal de touro ou ascendente em touro nessa condição. Amizades, tem poucas amizades, né? Deu uma restrição nas amizades. Mas os poucos que ficaram, né, vale a pena manter. E não só manter, vangloriar, enaltecer e dar um bom presente de Natal para esse pessoal. Uma lembrancinha. Tá? Questão de gêmeos ou ascendente gêmeos, né? Olha, não descarte nenhum tipo de convite que possa acontecer nesse período. A ideia é que possa aparecer muitos convites em termos de passeios, eventos, ou o que for, não importa. Vá, vá. A ideia é que você, nesse período, possa fazer bons contatos e pode receber bons convites, né? Então, vale a pena você incentivar, estimular e aproveitar o seu ciclo social. Pode ser amplificado nesse próximo período. Ampliar seus contatos e divulgar suas ideias e pensamentos. E outra coisa, seja espontâneo, faça o que você bem entende, sem desrespeitar as pessoas. Mas seja livre, mais livre que você já é, mais livre que você já é. Seja autêntico. Faça as suas próprias coisas. Mas não descarte a presença das pessoas na sua vida, que são importantes também, isso é importante. Dê atenção aos seus parceiros, aos seus companheiros. Isso é muito importante nessa época do ano também. E curta o seu dia a dia, isso é importante também, isso é importantíssimo. O pessoal de câncer ou ascendente câncer. O pessoal de câncer ou ascendente câncer tem a seguinte condição. Ah, às vezes as coisas parecem que estão um pouco mais lentas, né? E você pode ter essa sensação, pessoal de câncer ou com ascendente câncer. Essas coisas que eu digo que são um pouco lentas é que resultados dos seus trabalhos, dos seus esforços, dos seus planos para esse ano que está se virando, parece que você não conseguiu alcançar com totalidade. O ano está andando ainda. E eu vou pensar uma coisa por aqui. Não tem que ser 30 de dezembro que fizeram o ano. Esquece esse tempo, essa coisa temporal. Existe o final do ano que está em andamento, nós atravessamos o dia seguinte. O ano novo é o dia seguinte. Então, as coisas estão em andamento. Então, não tem que ter resultados imediatos, rápidos até final de dezembro. Estão em andamento para ter bom resultado. Tá, guarde isso. Até questões financeiras também podem ter bom resultado lentamente. Mas veja o seu trabalho, do seu dia a dia, continue as suas coisas. Não fique pensando que as coisas estão lentas ou vai dar resultado. Estão em andamento para ter bom resultado. Só que talvez não seja 31 de dezembro. Considere que é uma passagem de tempo. Apaga o calendário. Dia após dia, sem contar 31 de dezembro, que for. É o tempo corrente nesse sentido. O pessoal de Leão, ou ascendente Leão, olha,
Curtir a vida é importante, com seus afetos, namore, curta a vida bastante, né? Mas curta a vida, mas também tenha prazer de viver. Mas dê prazer às pessoas com as quais você convive também. Ou seja, não seja unilateral nos seus prazeres. Dê prazer às suas pessoas. Divirta-se, mas dê diversão às pessoas também. Aproveite e deixe a pessoa aproveitar também. Fique junto a elas, né? Não fique daquela coisa mais centralizada em você, que é fazer as suas coisas pessoais. Faça coisa com as pessoas que você gosta também. Elas vão curtir bastante. Mostra a elas o que você gosta, mas veja o que elas gostam também. Perceba o que elas querem, o que elas gostam também. Então, satisfaça-se também com essa condição dos outros. Isso é importante. Talvez você pode estar numa época que seu ciclo de amigos, seu grupo está modificando. Algumas pessoas estão se afastando, mas estão se aproximando do outro. Então, tem uma grande alteração nessas pessoas no seu ciclo ao redor e pessoas que você conhece. Pode ser bem interessante também. Dê margem a isso tudo. Isso é importante. Pessoal de Virgem, ou ascendente em Virgem também, que você pode pensar a seguinte condição, né? O, talvez seja importante você repensar, de novo, está tudo retornando no céu, repensar seus projetos para o futuro. Não é só o projeto, o que você está planejando para conquistar o seu futuro, a maneira que você está planejando tudo isso. Talvez seja interessante você repensar como você pensou conquistar isso tudo. É aquela coisa, você fez um planejamento para atingir certos objetivos daqui em diante e está seguindo isso. Talvez seja interessante você repensar se você pode modificar alguma coisa para ter melhor resultado. Não que não esteja tendo, está tendo, mas talvez seja importante você repensar para ter resultados mais concretos, né? Ou mais fáceis. Sabe por quê? É que esses projetos que você pensou, esse tipo de planejamento ou logística, né, talvez pudesse ser um pouco mais modernizado e dinamizado. Poderia ser pensado desse modo, viu? Virgem ou ascendente virgem. Pessoal de Libra ou ascendente Libra, né? O, uma coisa que é importante, volte a atenção para os seus próximos parentes, irmãos, bote atenção para eles. Talvez seja importante você conversar, trocar ideias, orientar também, orientar que talvez possa esse pessoal próximo, de parentes próximos, e pessoas próximas, muito próximas também de você, possam estar tendo atitudes erradas ou pensamentos errados. E você pode esclarecer essas pessoas, né? Com a sua voz, com a sua opinião, com a sua maturidade, você pode colocar essas questões dessas pessoas, repensar as ações que eles estão tendo. Isso pode ser bem interessante. Ah, o pessoal diz, entendeu isso? Eu só vou reforçar uma coisinha por aqui. Novas ideias. É como se você trouxesse um novo tipo de visão a essas pessoas que tomam decisões. Pessoal de Libra ou ascendente Libra. Pessoal de Escorpião ou ascendente Escorpião, fechando o nosso circuito por aqui. Esse pessoal, né, é um bom momento para você repensar a maneira como está ganhando dinheiro. Materialista, é isso, né? É isso, não. Repensar a maneira como está ganhando dinheiro. Veja o quanto você ganha, veja o quanto você gasta. E por sinal, né? É como se fosse importante você fazer um balancete. Quanto ganha e quanto gasta. E ver, fazer depois o receita e despesa. É até pensar uma coisa assim. Se você está com mais despesa que receita, opa, temos que repensar uma coisa. E atenção, não é cortar despesa. Repense bem essas despesas. Mas se você está tendo mais despesa do que receita, e essas despesas são boas para você, então você tem que aumentar a receita. Ou seja, não recue no seu padrão de vida. Você mudou o padrão de vida, perceba isso. Lógico, tem coisa que pode ser desnecessária. Mas repense seu padrão de vida. E se você quer manter esse padrão de vida, não recue. Aumente a sua receita. De que jeito? Não, como sempre se faz, trabalhando, produzindo. E tem boas condições? Tem boas condições de você ter bons resultados nessas situações no futuro por aqui. Bons mesmo, viu? É só você, de repente, de novo, repensando, porque está tudo retrógrado, né? Repensando a maneira como está fazendo tudo isso acontecer. Na realidade, de modo geral, para todos os signos, né, as coisas antigas devem ser remodeladas. Abandonadas e pronto? Não. Remodeladas, repensadas, com estratégia, com atenção e com cuidado. Aí teremos todos nós bons resultados. Certo? Ó, é isso que eu tinha para falar para vocês. Nos veremos ainda antes do final do ano de 2025, mas já adiantando, 2026 não é o ano de Marte, não existe regente em 2026, de nenhum ano.
Mas já adiantando, em janeiro, data a ser definida, vai ter seminários de verão, onde vários astrólogos da nova geração vão fazer comentários sobre o ano de 2026, tá? Com indicações pessoais, né, para o país, para o mundo, também nesse sentido. Certo, gente? Amigos, ó, vejo vocês à frente por aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, e vejo vocês no mês que vem com o ingresso Sol em Capricórnio, quase já Natal por aqui também, certo? Bom dia, boa tarde, boa noite, e vejo vocês no mês que vem, certo? Beijo bem para vocês e até lá, quando nós veremos mais uma vez o Sol ingressando no próximo ciclo. Beijo bem para vocês.